E agora a gente vai falar um pouco mais sobre uma outra dinâmica, que é essa que nós analisávamos anteriormente, mas agora sob um novo olhar. O luto é um processo de tristeza e angústia pela qual todos passam após a perda de alguém. Apesar de ser um assunto difícil, é inevitável, pois a morte é um acontecimento destinado a todos nós que vivemos o luto em algum momento. Por mais natural que seja, não há como estar totalmente preparado. Essa é uma das situações mais difíceis que talvez o ser humano possa enfrentar em sua vida. Mas como superar o luto e como lidar com a perda de um ente querido? Para falar um pouco mais sobre isso, esse dilema humano, nós recebemos a psicóloga e psicoterapeuta há 44 anos, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, nossa querida Virgínia Suassuna. Bem-vinda ao programa Pai Eterno, Virgínia. Muito boa tarde, quero agradecer a oportunidade de estar falando não só como psicóloga, mas como uma viúva, né, há 6 anos, do Tony, com quem convivi 40 anos. E só quem vive mesmo, né, essa situação é que pode, de alguma maneira, falar a respeito dela. E você colocou muito bem, a gente nunca está preparado, né? E a vivência do luto vai depender aí de alguns aspectos, né? Depende muito da relação que a pessoa teve com aquela pessoa que partiu. Depende da intimidade, depende do lugar dessa pessoa no seu cotidiano, no seu coração, depende da sua personalidade também. Tem pessoas que são mais otimistas, tem pessoas que são mais pessimistas, tem pessoas que têm uma fé maior, tem pessoas que têm uma fé menor. Então, todos esses aspectos vão estar presentes no processo de enlutamento. Mas eu adoro falar que é um processo individual. Não se compare com a forma que o seu vizinho, a sua vizinha, a sua mãe, a sua filha estejam lidando com o luto. Por exemplo, você calça 37 e a outra pessoa calça 37. Mas você já percebeu que, às vezes, mesmo calçando o mesmo número, o sapatinho não se ajusta no seu pé? Da mesma forma, a maneira de lidar, superar ou conviver com o luto tem a sua medida. Ela é absolutamente individual. Perfeito. E aqui, Virgínia, eu queria começar partindo desse princípio da individualidade, de como é que você viveu o luto do seu esposo. Para mim, gente, foi ele indo e Deus se fazendo presente simultaneamente. O Tony faleceu jogando bola. Ele é tão agraciado que ele morreu do jeito que ele quis, aqui no campo de futebol da Universidade Católica. Quando eu cheguei, eu me desesperei e confesso que por um momento eu falei, meu Deus, o que você fez comigo? Não, não. Então, acho que esse momento, às vezes até de duvidar por que comigo, ele faz parte de todos nós. Desesperei, duvidei, xinguei, mas aconteceu um fenômeno. Eu, cansada, deitei ao lado dele e era noite, escureceu. Imediatamente eu olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu, eu li, literalmente eu li. Fique com o que tem e não com o que te falta. Naquele momento, gente, imagina o céu escuro e umas letrinhas brancas escritas.
E nesse momento eu senti a presença novamente de Deus. Percebi que ele tinha sido apenas um empréstimo, que eu não perdi, porque ele não era minha propriedade. E que eu tenho muito, e que ele me deixou muito, e que eu tinha que agradecer, porque muitas pessoas não tiveram o privilégio de ter um companheiro como eu tive. Então eu convido você a agradecer aquela presença que hoje pode estar fisicamente ausente, mas se encontra presente nos exemplos, na ética, no cotidiano, nos costumes. Então, o corpo físico apenas é um empréstimo, né, gente? Eu estava ouvindo, né, o bispo falar, somos eternos. E é nessa fé que nos sustenta que a gente tem que tentar conviver com o luto. A palavra superar, ela ainda, para mim, é relativa. Olha só, que bonito. Também é um ato de fé, né? Professar essa fé de que você entrega nas mãos de Deus aquilo que é de Deus, né, Dom Lindomar? Sem dúvida, sem um salto aí no terreno do desconhecido, mas não estranho, né? Porque tanto o luto como a ressurreição é desconhecido, mas não é estranho para nós. Quanto mais forte sentimos essa realidade, mais rápido conseguimos conviver com esse luto, né? Agora, Virgínia, eu até pergunto, porque eu falei isso com o Dom Lindomar, que parece que existem tipos de luto que são vividos principalmente à mercê de uma situação que cerca, né? A gente pode pegar, por exemplo, o luto vivido a partir da Covid, o luto vivido a partir da morte natural e o luto vivido a partir de uma morte violenta ou até de uma morte que não se esperava, por assim dizer, depois de uma vida longeva, etc. Fala um pouco para a gente como é que a psicologia olha esses tipos de variações de luto. Existe o luto natural, né? De alguma forma, você também pode considerá-lo um luto antecipatório. Você vai participando do processo de morrência. E aí você tem a oportunidade de ir vagarosamente se despedindo. E dependendo da sua fé e da convivência que você teve com a pessoa que partiu, esse luto ocorre de uma maneira mais natural. Existem lutos que são inibidos também. A pessoa se mantém muito forte e ela acaba reprimindo os sentimentos e as sensações. Muitas vezes é inclusive necessário que esse mecanismo de defesa se faça presente por um determinado tempo, porque às vezes a dor é tão grande que você se anestesia, então você inibe os seus sentimentos. É claro que falar do luto, escrever a respeito dele, procurar uma ajuda psicológica, vai vagarosamente fazendo com que você se desiniba. Tem lutos também que são tardios, tem os inibidos, que às vezes não acontecem, e tem os tardios, porque cada pessoa tem uma maneira de processar. Como você disse, o luto, né? Eu recebo no meu Instagram, inclusive adoro conversar com vocês e eu gravo, viu, gente? Eu não só digito, não. @Virginia Suassuna. Muitas pessoas falam, perdi a minha mãe de uma hora para outra. Quer dizer, é um luto muito, muito, muito traumático. Então, a forma de digerir vai ser diferente do luto daquela pessoa que gradativamente foi lidando com a possibilidade da perda. Aquilo que nos acontece de uma hora para outra é natural que você demore para fazer a digestão. Eu costumo comparar o nosso organismo físico com o nosso organismo psicológico. Você come, mastiga, digere e elimina
aquilo que não é nutritivo. Quando você vivencia uma perda traumática, é como se enfiasse dentro de você um boi. Você tem naturalmente dificuldade de processar. O que eu vejo muito nos consultórios e que é patológico é que pessoas da mesma família possuem formas de digerir diferente. Aí o marido fala para a mulher, mas ainda você está chorando? Né? Ela fala, eu ainda, doutora, será que eu estou errada? Eu ainda estou chorando. Porque o processo digestivo, o significado daquela pessoa é diferente. O marido processou de uma outra forma. Então, por favor, não exija que a pessoa que esteja do seu lado tenha a mesma digestão que você. A pessoa já está em luto e ainda tem que enfrentar as adversidades familiares. Então, eu queria que vocês considerassem a individualidade e o tipo de perda, né, como você muito bem colocou. Dom Lindomar, Virgínia, quem está em casa, tem um cantor paulista, Adoniran Barbosa, ele tem um samba onde ele canta a história de Iracema. Iracema era a moça com quem ele ia se casar. E faltando 20 dias para o casamento, aconteceu um acidente e a Iracema morreu. E chegaram para avisar o Adoniran que Iracema tinha morrido. E foi muito interessante porque ele escreveu o samba e ele fala: Iracema, eu te falava, cuidado ao atravessar as ruas, né? Olha a contramão, Iracema, cuidado, mas você não me escutou. Você atravessou na Avenida São João, veio o carro, lhe jogou no chão. Aí ele diz: o chofer não teve culpa, você agora está diante de Deus. E aí ele fala uma coisa assim, ó: paciência, nega, paciência. É interessante porque cada pessoa vive o momento de despedida da pessoa amada de um jeito, como você bem disse, de uma forma. A paciência, em alguns ela é abundante, em outros ela parece que é escassa, em outros ainda ela parece que está atrofiada e precisa ser desenvolvida. Como é que a gente vai ter paciência diante da morte? Eu acho que são etapas do processo de enlutamento. No começo eu também não tive paciência. A dor era tamanha que ela superava qualquer racionalidade, porque a paciência exige a presença da razão e a emoção, ela abarca absolutamente a paciência. Com o passar dos dias, a ficha parece que vai caindo. É tão interessante que Deus é tão perfeito e tudo ocorre tão perfeitamente que você chega em casa, como eu chegava da universidade às vezes, e percebia que ele não estava ali. Tinha alguma outra coisa que eu podia fazer se não me deparar com a realidade e ter paciência? Então, com o passar do tempo, você vai administrando o seu espaço físico, mudando algumas coisas de lugar, e nesse momento a paciência ela vai se instalando. Ela é filha da realidade. Os seus papéis também vão se reorganizando. Não é fácil. Eu me lembro que quando nós temos um restaurante aqui em Goiânia, República da Saúde, quando eu ia até o restaurante, eu não tinha paciência de ser olhada, eu me sentia envergonhada, eu abaixava os olhos. Para mim, ser viúva era alguma coisa terrível, eu não tinha muita paciência. Quando eu chegava em algum lugar, falava Estado Civil, eu tinha dificuldade de falar viúva. Então, a gente tem que acreditar no nosso organismo, na sabedoria do nosso organismo. A gente vai se autorregulando normalmente diante da realidade. O que a gente não pode fazer é negá-la. Infelizmente, algumas pessoas ficam cultivando também o luto. Não mudam absolutamente nada de lugar por anos. De repente, você pode ficar aí um tempo maior,
mas essa fixação, essa vivência adoecida, nessa permanência do luto, é absolutamente um aspecto que eu precisava falar para vocês do adoecimento existencial. Então, assim, na vida a gente tem algumas escolhas, né? Já aconteceu, infelizmente a pessoa partiu. E eu fico pensando às vezes, o que a pessoa que partiu gostaria de falar comigo? Provavelmente, tenha paciência, eu fiz o que eu pude. É legal, sabe? Você bater um papo com a pessoa que se foi. Provavelmente ela vai te dar algumas dicas de como continuar sua missão terrestre. Ele acabou, mas a gente ainda tem muito para cumprir. Isso acontece na oração, né, Dom? Quando a gente reza e pede que essa pessoa esteja bem com Deus e com certeza não desejaria a nossa tristeza, o nosso fechamento da vida, né? E daí a importância dessa completude, às vezes da psicologia, sempre na raiz de tudo, a fé, porque a fé produz essa paciência e a inteireza da pessoa, porque ela não só, a partir da fé, ela não só sente a ausência do outro, mas ela tem por trás uma certeza, a certeza da ressurreição e da vida nova em Deus. Quer dizer, se a gente olha para a dinâmica do que Cristo nos ensinou, São Paulo, de fato, colheu muito bem a essência. A ressurreição é o que dá sentido a tudo que fazemos. E olha só, nós poderíamos ficar aqui, Virgínia, Dom Lindomar, tarde inteira, porque o assunto é denso, é um oceano aí de possibilidades. Eu espero que a gente retome esse diálogo, tanto com você, querida Virgínia, como com o senhor também, Dom Lindomar. Agradeço desde já a participação. Eu peço que você repita aí o seu Instagram, Virgínia. Tá, inclusive, eu tive um privilégio na Rosa Mística, eu e o Tony participávamos todo domingo. E eu deixei no meu Instagram hoje, @VirgíniaSuassuna, a leitura da última carta de amor que eu escrevi para o Tony. Eu faço questão que vocês escutem, porque eu acho que ali tem realmente a comprovação da grandiosidade da minha fé em Deus. E é com ele que eu me deito e é com ele que eu me levanto. Meu Instagram, @VirgíniaSuassuna, e podem me perguntar o que vocês quiserem, porque eu acho que eu tenho um compromisso também, como enlutada, de ajudar as pessoas a conviver com a dor. Muito Beijos obrigado, grandes, querida. Forte abraço. Está recebido. Amém.